Tudo bem? Turma 91, 92 e 93. Estamos na semana do dia 18 a 22 de maio e estamos adentrando hoje na segunda aula de Geografia relacionado ao conceito industrial econômico europeu. E eu gostaria de lhe pedir que você abrisse o seu livro na página 98 até a página 103, que nós vamos trabalhar com esse assunto e preenchendo aquela tabela que já começamos a fazer relacionado às regiões europeias, os seus respectivos países, também a questão da agricultura, exemplos da agricultura e também exemplos da pecuária. E hoje vamos trabalhar com vocês com a página 98 até 103 relacionado às indústrias. Antes de iniciar essa aula, vamos pedir a presença de Jesus através de uma oração. Obrigado a Deus pelas bênçãos concedidas a nós até o prezado momento. Quero convidar o Senhor Jesus para estar presente com a turma 91, 92 e 93 nas suas atividades que teremos sobre as indústrias. Fica com eles, abençoa cada um deles, em teu nome que te pedimos, em Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Então vamos lá, gente, falando sobre indústrias. E aí vou levantar para vocês hoje nessa aula alguns conceitos relacionados ao que é indústria, fábricas, indústria de bens de consumo, duráveis, não duráveis e assim por diante. Primeiro, quando se fala em fábrica, fábrica é o espaço físico. Então, fábrica é o espaço físico, aonde vai ocorrer toda a transformação da matéria-prima. Então, fábrica é o espaço físico, é a própria empresa. Agora, quando se fala em indústria, indústria significa o quê? A indústria transforma a matéria-prima em produtos industrializados. Então, a indústria cabe transformar a matéria-prima. Como, por exemplo, eu tenho cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar vai para a indústria, ela é transformada, é refinada e vai obter então o que nós conhecemos o açúcar. É a indústria açucareira. Ou, por exemplo, eu tenho a soja, é uma matéria-prima soja. A soja vai para a indústria, transformada essa matéria-prima soja em óleo, né? Trigo, leite, etc. Né? Quando falo trigo, é o farelo do próprio grão. E a fábrica é onde é que ocorre o espaço físico da própria indústria. Aí nós temos algumas classificações relacionadas a tipos de indústrias, tais como eu tenho indústria de bens de produção, eu tenho indústria de bens de capital, eu tenho indústria de bens de consumo, eu tenho indústria de bens de consumo não duráveis e eu tenho indústrias de bens de consumo duráveis. Agora, nos próximos slides, a gente vai ver esse tipo de indústrias que temos com seus respectivos exemplos. Então, eu vou conceituar e vou exemplificar cada uma dessas indústrias. Primeira característica da indústria de bens de produção. As indústrias de bens de produção também chamadas de indústria de base. Por que de base? Porque ela vai transformar a matéria-prima em outra matéria para ser processado nas indústrias. Como nós podemos observar, um exemplo, nós podemos colocar a indústria naval, a indústria de metais não ferrosos, a indústria de máquinas industriais, equipamentos de transporte, a indústria de química pesada, a indústria de cimento, máquinas agrícolas e industriais. Essas indústrias são todas indústrias de base, que nós chamamos de indústria de bens de produção, que muitas vezes ela vai gerar uma outra matéria-prima para ser transformado na própria indústria. Brasil tem esse tipo de indústria de bens de produção? Sim. Continuando, aqui é um exemplo de uma indústria naval, né? Que é uma indústria primária na formação de transporte através das próprias águas oceânicas ou água dos mares.
A segundo tipo que nós temos é chamado indústria de bens de capital. E o que significa indústria de bens de capital? São indústrias de bens intermediários, né? Bens de capital é indústria de bens intermediários, ou seja, ela faz uma ponte de uma indústria para uma outra indústria. São aquelas indústrias que servem como base para outras indústrias, né? Como fornecendo matéria-prima, energia, e são considerados intermediários de uma indústria para outra, forma-se então essa intermediário chamado bens de capital. E exemplo que nós podemos ter desse tipo de indústria são indústria de autopeças, né? Porque, por exemplo, quando você vai montar um carro, você tem que ter as peças. Vai ter então as peças do automóvel, vai ter rodas, vai ter pneus, vai ter vidros, a carroceria, você vai ter, por exemplo, o sofá, né? E etc. Então, tudo isso são peças separadas. E a indústria de bens de capital, que ela faz essas peças totalmente separadas. Então, ela é uma indústria intermediária, porque vai ter outra indústria que vai montar tudo isso em processo de um automóvel. Indústria mecânica, né? Fazer tratores, máquinas industriais, elas são o quê? Um intermediário para outra formação industrial. Aqui, por exemplo, nessa figura você pode observar, ali tem um protótipo de um automóvel. Aí você vê lá os bancos, vê a roda, vê todas as peças, o volante, todos os elementos. Então isso é uma indústria intermediária que vai dar a formação para uma outra indústria chamada montadora que vai montar esses automóveis. E o Brasil tem esse tipo de indústria também. Outra característica, outro exemplo de classificação industrial é chamado de indústrias de bens de consumo, que são indústrias de bens de consumo, também conhecida como indústrias leves. São aquelas que produzem diretamente para o mercado consumidor final. E são aquelas que produzem por um certo tempo, né? Depois esgota o próprio produto e não tem a própria não vai ter a renovação do produto. São indústrias de bens de consumo conhecidas como indústrias leves. E nós temos exemplos, indústria alimentícia, né? Indústria alimentícia, você faz um produto e tem a sua validade do mesmo. Indústria têxtil, vestuário, remédios, cosméticos e alimentícia, sempre vai ter sua validade do produto. Por isso que ele não passa de 2 anos, como foi citado anteriormente no slide. E esse tipo de indústria o Brasil também tem em grande quantidade. Aqui você, por exemplo, pode observar a indústria de sapato. Não é todo ano que faz o mesmo estilo de sapato, sempre vai modificando, vai melhorando para que possa ter saída para o consumidor ter gostos diferenciados, né? Então o consumidor tem gostos diferenciados, então tem que ter uma linha produtiva rápida e de qualidade e de bom gosto. Por isso que temos esse tipo de indústria. Outra classificação que nós temos é a indústria de bens de consumo não duráveis, ou seja, é aquelas produtos perecíveis. Lá tem a validade, você tem que usar nesse determinado período, porque senão acaba estragando o produto. Então sempre a indústria ela tem lá validade, ela foi fabricada no dia tal e ela vence depois de 3 ou 4, 6 meses, conforme o produto, né? Então está especificado na questão do produto que você vai comprar. E o Brasil também tem esse tipo de indústria, né? Quais são os exemplos? É a mesma coisa, indústria alimentícia, têxtil, vestuário, remédio, igual o outro que nós colocamos, né? O outro que nós colocamos é o contexto geral, e aqui são indústrias não duráveis. Aqui, por exemplo, você tem a fábrica, né? Essa fábrica aqui, onde está fazendo esse tipo de trabalho na esteira, e ali vai observando os produtos que vão vendo de qualidade. Agora temos outra classificação que é chamada de indústria de bens de consumo duráveis. O anterior foi não duráveis, como por exemplo alimentos, remédios, que vai ter sua validade. Agora a indústria de bens de consumo duráveis são as que fabricam mercadorias não perecíveis, tais como automóveis, né, automobilística, móveis comerciais, material elétrico, eletroeletrônicos,
né? E quando fala indústria automobilística, eu vou não só ter carros, mas vou ter caminhões, vou ter ônibus, entra tudo nesse contexto de automobilística. Ela vai unir todas aquelas peças que anteriormente foi na indústria intermediária e vai terminar na indústria de bens de consumo duráveis, unindo todas essas peças e formando esse conjunto chamado automobilística. Eletroeletrônicos, né? Então vai ter geladeira, fogão, televisão, etc. E o Brasil também tem esse tipo de indústria porque nós somos muito consumistas e aí tem esse processo também. Aqui você pode observar uma indústria montadora de automóvel. Essa indústria é totalmente robotizada, você vai ver os braços mecânicos trabalhando na série de um automóvel. Então o automóvel vai passando e cada braço robotizado vai fazendo uma função até o carro sair pronto. Então, entra lá no início e sai com o processo totalmente pronto o carro. Bom, com isso eu fiz todo o contexto que é relacionado ao contexto das indústrias e que a gente pôde, isso que eu falei, está lá na página número 99, né, que vimos os tipos de indústrias de cada classificação. Agora, o que você vai fazer? Naquela tabela que você já começou na aula passada, você vai ter aquela coluna chamada indústria. E você vai encontrar na página do seu livro, vou mostrar outra vez a página do seu livro aqui para a gente não ficar perdido. Aqui na página número 98 do seu livro, 98, e essa página também, você vai observar as formações industriais. E aí você tem, por exemplo, na página do seu livro, 101, começa, 101. Na 101 você tem aqui, ó, Europa Ocidental, tipos de indústrias. Então você vai colocar o tipo de indústrias que você tem, né? Central, meridional, né? A setentrional. Aqui você tem os tipos de indústrias que você poderá colocar naquela tabela que nós começamos a fazer na aula passada. Então na aula passada nós fizemos o quê? Você já começou a fazer uma tabela colocando o título, né? Aí você colocou uma coluna regiões europeias, então você já encontrou isso no seu livro, lá na tabela que eu mostrei para vocês. A segunda coluna você colocou os países respectivos a essa divisão. A terceira coluna você colocou produtos agrícolas, tais como trigo, soja, feijão, milho, etc. Você vai encontrar no seu frutas, tá? Aí depois outra coluna você colocou pecuária. O que é pecuária? É ovinos, bovinos, suínos, caprinos, aves. Aí outra coluna é indústria. Aí você vai colocar que tipo de indústria que tem em cada região. Região da divisão que nós fizemos lá na página 95 do seu livro. É só você pegar a página 95, você tem as regiões aqui, ó. Tem as regiões especificamente de cada uma delas, tá? As regiões europeias. E aí você vai estar com essa tabela pronta até a indústria. E essa você vai tirando foto e vai mostrando para ver se está tudo ok, para a gente finalizar a mesma. Então, na aula anterior, você apresentou a tabela, né, do Word, ou fez um papel à massa, como eu mostrei na aula anterior, e você colocou a questão de regiões, países, agricultura e pecuária. Nessa aula de hoje, você vai complementar essa tabela colocando indústrias. Aí você vai tirando foto e vai enviando na plataforma de Class para a nota do segundo bimestre, ok? Aqui você tem a tabelinha que eu coloquei, né? É aquela tabela. Europa, aspectos econômicos. Regiões europeias, aí a segunda coluna países, depois agricultura, pecuária, indústria e extrativismo. Aí você falou sobre a Europa Ocidental, colocou sobre quais são os países, quais os produtos agrícolas, quais são os produtos pecuária e agora você vai colocar quais são os produtos industriais. Tudo isso você vai observar aonde? Você vai observar na questão que temos no próprio livro.
Espero que você possa ter entendido e que Deus possa abençoar você. E na aula do Zoom nós podemos tirar dúvidas relacionadas a essa tabela. E essa tabela vale nota para o segundo bimestre. Que Deus possa abençoar esse dia e que você possa sempre estar feliz ao lado dele. Oremos. Obrigado a Deus pelas bênçãos concedidas a cada um de nós. Esteja com cada aluno abençoando, protegendo e guiando. Que eles possam receber as bênçãos dos altos céus e estenda essas bênçãos aos seus queridos familiares. Muito obrigado por tudo. Em teu nome que te pedimos e agradecemos. Amém. Turma 91, 92, 93, nós vamos ver vocês lá no Zoom, no dia 20 de maio. Tchau, felicidades.